Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Antes de mais, agradecer também o convite para estarmos, de alguma maneira, presentes neste momento em que se fala e que se pensa no qual é o nosso papel. Não é? Eu trabalho na área audiovisual já há cerca de 16 anos e pronto, eu nos dias que correm, de facto, questiono sempre qual é o melhor caminho a seguir, uma vez que, e os nossos interlocutores há pouco falavam e bem dos desafios que hoje em dia existem nesta necessidade de nós criarmos impacto emocional junto das pessoas. Portanto, aquilo que se passa na rádio passa-se também com a televisão, porque é uma procura constante num mundo que está permanentemente em mudança. Viemos esta semana de uma semana muito rica nesse aspecto, com o Web Summit a borbulhar, e quem lá esteve sentiu aquela procura que existe em todas aquelas pessoas de mais, melhor, mais tecnologia, coisas para melhorarem a qualidade da vida das pessoas, e é este desafio que nós temos permanentemente em mãos. É verdade que nós estamos numa situação em que a publicidade está neste momento a mudar, e nós na SP Televisão, desde sempre, temos estado a perceber como é que esta tendência está a caminhar. Portanto, desde 2007 que nós fazemos as telenovelas para a SIC e as séries para a RTP, e a verdade é que todos os anos se sente, cada vez que se vai aos mercados internacionais, se vai a Cannes ou ao MIPCOM, ao MIP-TV, sente-se que cada vez mais a tendência mundial é uma mudança constante. Não se sabe qual é o caminho. Toda a gente diz que o caminho é o digital, mas onde é que está o negócio? Não é? Portanto, isto faz-nos pensar todo o paradigma, todo o modelo de negócio que está estruturado e está alicerçado sobre a publicidade. De facto, os conteúdos têm que criar mais impacto emocional para reter a audiência. Caso contrário, vamos todos fazer novelas para casa. Não é? Portanto, de algum tempo esta parte, como eu vos dizia, de facto, tem existido muitas mudanças, e essas mudanças nós assistimos diariamente na imprensa. O investimento publicitário do mercado a cair 7,5%. Agora, por acaso, este ano temos boas notícias. Outros anos em que o mercado caía a 19%. Quer dizer, tudo isto é um bocadinho notícia catastrofista, e pensa-se muitas vezes também que a televisão vai acabar e que nada disto vai continuar. Há muita audiência a caminhar para o cabo. Pronto, e é com base nisto, de facto, que nós nos desafiamos diariamente para continuar a contar boas histórias. Pronto, e é isto que nos faz pensar de que forma podemos continuar a fazê-lo e manter naturalmente o modelo de sucesso que até então temos tido. Portanto, há aqui uma realidade que eu digo em tom de brincadeira e que nós chamamos o Homo sapiens, não é? Porque hoje em dia nada disto é linear, não é? Cada vez mais, até comento ali em baixo, que é a experiência de visualização dos conteúdos, que é onde, como e quando. Portanto, no fundo, esta alteração de paradigma de negócio publicitário, quer dizer, nós gerimos o que queremos ver em vez de gerir o que há. Portanto, isto, no fundo, já está completamente aculturado no nosso modelo de vida, e é isto que, de facto, está a mudar aquilo que há 10 ou 15 anos acontecia em televisão. As audiências, naturalmente, que é o nosso baluarte, não é? O nosso modelo a partir do qual nós temos que trabalhar, e a verdade é que, até então, até à data, retirando o futebol, os festivais de verão e as corridas, que agora todos os fins de semana existem corridas disto e daquilo, a verdade é que as novelas são ainda hoje um agregador de audiência, não é? E as marcas querem estar onde estão as pessoas. Portanto, no fundo, ainda continuamos a ter um momento interessante de retenção de investimento, porque diariamente não há nenhum conteúdo que contacta com tantas pessoas. Portanto, o futebol contacta mais, só que não é diário, é semanal. E nesse aspecto, trago-vos só aqui para vos mostrar, são 1.300.000 pessoas, 1.300.000 pessoas que, de facto, naquele dia assistiam a uma novela nossa. Portanto, isto, de facto, tem valor económico, tem valor cultural, e é com base nisso que nós temos que pensar, manter e continuar a fazer bom e barato, porque em Portugal não há outra forma de o fazer diferente. Portanto, de facto, agora, hoje em dia,
a nossa principal preocupação, ou a minha principal preocupação, ou a preocupação da empresa, é, no fundo, como é que nós podemos sobressair num mercado que é altamente competitivo. Hoje em dia entram-nos em casa, pelo cabo, toda uma variedade de séries premium, sem qualquer tipo, por canais que emitem em Portugal, sem qualquer tipo de responsabilidade de produção local, portanto não tem nenhum compromisso de produzir localmente nada. Portanto, um mercado altamente competitivo, com alterações no comportamento dos consumidores, os nossos homo sapiens, que nós hoje em dia passamos conteúdos, orçamentos cada vez mais a diminuir, desafios a aumentar, portanto, no fundo, é a grande dificuldade hoje em dia da área audiovisual. Isto é, de facto, aqui uma questão que requer aqui uma atenção muito constante, diária, e não há um modelo, não há uma métrica, não há nada que objetivamente se possa seguir. Portanto, não há um A-B. Portanto, é claramente irmos identificando qual é o melhor modelo a adotar. Até à data, nós temos o nosso segredo. Achamos que temos aqui uma caixinha em que lá dentro existem ali 3 ou 4 ingredientes que nós, ao utilizarmos, temos tido sucesso. Pronto. E nós dizemos que, naturalmente, que o segredo é a alma do negócio, mas será que é mesmo tudo? Será que não há aqui mais nada? Portanto, e até à data eu posso dizer com segurança que nós temos feito da seguinte forma. Nós temos tido sempre a preocupação de ter conteúdos em que, de alguma maneira, sejam imaginativos. Não é? Portanto, dentro de um paradigma de modelo de negócio que não se pode afastar muito mais, porque é aquilo que o cliente quer, isto no fundo é um tailor-made, são fatos à medida, nós temos que ter imaginação naquilo que nós apresentamos. E, de facto, temos a preocupação de criar novidade, desbravar temáticas, aquilo que se falava há bocadinho na rádio e aquilo que se passa também objetivamente na televisão. Nós, hoje em dia, temos que desmistificar assuntos do cotidiano, porque as histórias que nós queremos contar são histórias da vida das pessoas. É isso que cria impacto emocional. Não são temas que não existe aqui nenhuma relação específica. Portanto, o nosso público é um público que diariamente contacta 1.300.000 pessoas que diariamente ainda se predispõem a sentar à frente do televisor e ver e contactar com este conteúdo. Portanto, é aí que está o nosso negócio, é aí que está a nossa força. Portanto, ter imaginação para captar e para reter a atenção dessas pessoas. Depois, a criatividade, a célebre lâmpada em que nos diz que, mais do que escrever uma história, temos que fazê-lo tendo presente para quem se destina. Não é? Qual é o público? Qual é o nosso alvo? E, naturalmente, criando o tal impacto emocional que vos falava, e ao invés de guiões estranhos, que não diz rigorosamente nada às pessoas. Eu falo nisto porque já tivemos experiências em que não aconteceu tal qual como nós esperaríamos, e as coisas naturalmente foi um desastre. Não correram bem. Depois, adaptarmos à realidade. Não é? Hoje em dia, se quer contactar com públicos novos, já não é o mesmo modelo. Temos que se introduzir nas nossas histórias determinadas temáticas, determinadas preocupações para reter a atenção desse público. Por exemplo, o núcleo juvenil tem uma importância enorme, algum núcleo cómico, portanto, tudo isto, as piadas, aquelas piadinhas sempre que depois os miúdos vão contar nas escolas, e isso é fundamental para criar interesse e gerar e reter a audiência. Portanto, um conteúdo que possa beber realismo, incorporar os temas fraturantes, dotar histórias de maior verosimilhança. Portanto, isto, no fundo, um conteúdo muito mais comprometido emocionalmente com o consumidor. Isto de todo. E depois, ali o nosso cérebro, o homem elástico, que é a tal flexibilidade, a capacidade das nossas histórias também dar aqui uma presença do cotidiano da vida de todas as boas práticas, mensagens. E hoje em dia acabamos por começar a ter muito interesse, não tanto das marcas, que já estão presentes nas nossas histórias, mas somente boas práticas. Ou aquilo que em Inglaterra se fala muito no edutainment, que é integrar uma situação da Associação Portuguesa do Alzheimer, ou ter uma personagem que tem dificuldade de locomoção. Portanto, tudo isto tem um interesse enorme para somente comunicar, nada mais do que isso. E depois, ter aqui uma arquitetura colaborativa, que eu acho que é fundamental. É tudo isto que se junta num só motor e que se trabalha para um determinado fim. Portanto, e é aí que eu acho que está a grande força de produção da ESP e o sucesso
e sucesso das novelas. Ter uma coisa muito objetiva, saber de toda a gente trabalhar para uma determinada meta, e se essa meta falhar, é um problema, porque no dia a seguir tem que se ir buscar o desvio que aconteceu naquele dia. Pronto, e contam-se várias histórias, até trago-vos aqui uma história curiosa, que há uns anos atrás, ainda numa outra empresa, estava-se a gravar em Moçambique uma série, e existia uma equipa de produção, que até era uma equipa alargada, em que numa primeira fase os custos de produção que eram incorridos em Moçambique eram enviados para Maputo e só depois é que chegavam a Portugal. E nessa primeira fase, a equipa estava de tal maneira focada nesse objetivo e nessas métricas que se tinham que obrigatoriamente cumprir, que chega a Portugal uma despesa que não tinha documento para justificar, portanto, na altura não havia aquilo pro forma todo do número fiscal, e em Moçambique não existia isso. Então, uma despesa para justificar que só dizia o seguinte, que era um valor, que eu já não me recordo quanto era, e que falava, não tinha macaco, usei homem. A malta ficou toda um bocadinho... eu próprio também não disse, olha, dispenso pormenores, não quero saber. Portanto, naturalmente, fica tudo assim um bocadinho a achar estranho. E depois, claro que fomos tentar saber o que é que tinha acontecido. E foi uma coisa muito simples. No fundo, era o driver, que estava a conduzir um conjunto de atores, teve um furo. E como teve um furo, tinha de tal maneira focado que tinha que levar os atores para um determinado decor, que não era dali um par de quilómetros, o que ele fez, e bem, como não tinha macaco, pagou a um conjunto de pessoas que estavam ali à volta para levantar o carro, mudou o pneu e saiu a viagem. Portanto, isto, no fundo, só demonstra o quão importante é termos presente que as métricas têm que ser obrigatoriamente cumpridas, porque não existe espaço de manobra para fazer de forma diferente. Portanto, daí ter ficado essa história do macaco, não tinha macaco, usei homem. Portanto, reparem, quando nós temos, então, a imaginação, somarmos estas parcelas, a imaginação, a criatividade, a adaptabilidade, a flexibilidade, esta arquitetura colaborativa, nós chegamos a algo muito positivo. E esse algo muito positivo, para nós, é este retorno, é este feedback. Aquilo que a Joana e o Rodrigo falavam anteriormente, é isto que nós também temos em televisão. E eu acho que é isto, tenho a certeza que é isto que ainda dá força às histórias e aos conteúdos. É este impacto emocional que as histórias criam junto das pessoas, porque são histórias das vidas delas. De alguma maneira, as histórias que nós contamos, ou as pessoas têm alguma coisa diretamente a ver com elas, ou então conhecem alguém que já teve uma situação idêntica. E nós recebemos um conjunto enorme do feedback das nossas histórias, ser capaz de tocar no coração das pessoas como se elas estivessem ou soubessem o que é estar nessa situação. Uma situação que foi de uma personagem que até era o José Fidal, que andava de cadeira de rodas. Isto cria fluxo de comunicação, as pessoas ficam altamente emocionadas com isto e é altamente gratificante receber este feedback. As histórias geram esta emoção, não é? Imaginem, excelente, forte, muito forte, é absolutamente emocionante, obrigado. Isto quando foi a integração da Associação Portuguesa de Alzheimer, em que a atriz Lídia Franco desempenhava uma personagem que de repente começa a sofrer desta doença. E depois temos mais dois exemplos, que é momentos que mudam, momentos que marcam comportamentos. Por exemplo, uma coisa tão simples como a Sociedade de Ponto Verde, quando esteve presente numa novela em que, junto de um público mais juvenil, queria comunicar a questão das cores, como é que se devia fazer a reciclagem dos produtos. E tudo acontece de uma forma cativante e emocional, por exemplo, no núcleo cómico do Mar Salgado. Portanto, é este fluxo de comunicação onde vão buscar as boas ideias. Porque as histórias são universais. As histórias acontecem em Portugal como acontecem nos Estados Unidos. A verdade é que depois, neste papel de embrulho, existem situações muito particulares que nos dizem respeito a nós. E é isto que nos retém a atenção. No fundo é isto que não é mais do que a canção de Natal da RFM. Não é? É este lado que nos faz, de todos os dias, chegar a casa e ter um público, daquele exemplo que vos trago, de 1.300.000 pessoas que se sentam à frente da televisão e que ainda contactam com esse produto, que reagem, que comentam. E isso, de facto, tem um valor muito importante para nós. Portanto, eu digo que, no fundo, o que está por trás deste sucesso é a alma do que fazemos. Não é mais do que
digo ali o bringing emotions to life, não é? Trazer emoções para a nossa vida. E quanto mais essas emoções, mais essas histórias que é este sentido de pertença, não é? Que nós temos dos nossos conteúdos, quanto mais isto estiver visível, quanto mais isto for quanto mais forte for esta presença das nossas histórias, mais forte elas se tornam. E é aqui que reside claramente a força do nosso conteúdo. Assim, quando falava há pouco que o segredo é uma alma do negócio e que naquela caixinha nós temos ali aqueles ingredientes, em título de brincadeira ou não, nós dizemos sempre que o segredo será a alma do negócio, mas dizemos mais que a alma é que é o segredo do negócio. E é verdade que cada vez que nós nos empenhamos mais a integrar histórias que dizem respeito, histórias e momentos da vida das pessoas, nas nossas novelas e nas nossas séries, portanto, na nossa ficção, claramente o produto saiu a ganhar. E é isto que eu acho que também pode ser adotado tanto na área da ficção, neste caso concreto, como em qualquer outro tipo de negócio. É tudo aquilo que nós empregamos, todos aqueles ingredientes que fazem, de facto, o produto final ser outro. Tem outro corpo, tem outra presença e tem aqui um impacto emocional muito, muito maior a quem o recebe. Muito obrigado.